falar de outra frente do governo, né? Vou falar de outra frente do governo, que é o pacote anticrime, que também tem muito respaldo da população, né? Esse, então, tem respaldo mesmo da população. O ministro Sérgio Moro está no Senado detalhando a proposta numa audiência pública e diz que está aberto ao diálogo. Vou chamar a Isabela Camargo. A audiência começou hoje de manhã, deve se estender até o fim da tarde. É uma maratona para defender uma proposta importante, né, para o país, a proposta anticrime, Isabel. Oi, Maria. Boa tarde para você, a todos que acompanham o Estúdio I. Uma maratona na Comissão de Constituição e Justiça. Olha só, 29 senadores se inscreveram para fazer perguntas. Então, tem o tempo da pergunta, o tempo da resposta do Sérgio Moro e ainda uma tréplica para os senadores. Portanto, de fato, um debate sobre esta proposta feita pelo ministro Sérgio Moro. Eu queria destacar alguns pontos da fala dele. Claro, ele já deu muitas declarações, mas vou começar fazendo um destaque em relação à discussão que aconteceu com o Rodrigo Maia na semana passada, presidente da Câmara. O ministro Sérgio Moro confirmou que foram trocas de palavras ásperas, mas que não há no entendimento dele a intenção nem dele, nem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de continuar nessa discussão e que, portanto, o diálogo é necessário para discutir os projetos do país. Mudando de página, falando especificamente das propostas em relação ao anticrime. O ministro Sérgio Moro foi questionado novamente de um ponto que foi muito debatido quando ele apresentou, que é aquele ponto relacionado à legítima defesa, que permite, em casos, segundo o texto, excusável desculpa, ou seja, quando há de fato uma desculpa que se possa explicar que a pessoa que matou alguém por conta de legítima defesa, que ela não responda a um processo. Isso foi tido na época como uma licença para matar. Portanto, Moro hoje reforçou que não é este o caso, que não é qualquer crime, apenas quando de fato tiver indício de legítima defesa, que a pessoa tiver uma explicação porque tem agido, portanto, em forte emoção, é a palavra que está no texto que ele apresentou que no momento está na Câmara dos Deputados. Vamos para um outro ponto polêmico, esse também o ministro Sérgio Moro foi perguntado por mais de uma vez sobre este assunto, que é o assunto em relação ao Caixa 2. Vamos fazer também, relembrar um pouquinho o que aconteceu. Quando o Moro apresentou a proposta, ele era um texto único de combate ao crime organizado, ao crime violento e também à corrupção. E ele teve que desmembrar, ele foi questionado sobre isso, disse que desmembrou para atender um pedido dos deputados, mas que não aceitaria retirar essa discussão que já está apresentada. Vamos ver o trechinho do que ele disse. O desejo do governo e o meu, em particular, é que seja isso deliberado o quanto antes, votado, aprimorado pela Câmara. Houve uma opção por um procedimento pelo presidente Rodrigo Maia. Se o Senado construir, juntamente com a Câmara e com o aval do presidente Rodrigo Maia, um procedimento diferenciado, evidentemente, eu não teria nada a opor em relação a isso. Mas tem que se tomar toda aquela cautela para também evitar aí vamos dizer, ruídos desnecessários nesse procedimento. Nenhum deputado ou deputada me solicitou a retirada das provisões da corrupção do projeto, né? Eu, particularmente, se houvesse uma solicitação dessa espécie, eu jamais concordaria. Eu acho que os três temas estão relacionados, aí eu preferia tirar o projeto, né? Eu acho que, enfim, é preciso dar uma resposta aos anseios da sociedade em relação a esses três problemas em conjunto. A gente ouviu um trechinho, mas o Moro está ali ainda, hein? Falando, você vê ali na linha 5, continua ao vivo falando ali na comissão, dando as explicações desde cedinho, como disse a Isabela, do pacote anticrime. Hoje está tendo um tour de force de ministros no Congresso, que a gente tem o ministro da Saúde, o Mandetta, na audiência pública de Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, a gente viu na audiência pública da Comissão de Educação da Câmara, o Moro está aí, como nós vimos, no Senado. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai comparecer à audiência pública de Comissão de Relações Exteriores. O ministro de Minas e Energia, Bento de Albuquerque, está na Comissão de Minas e Energia da Câmara. O Paulo Guedes vai estar na audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, não confundir, né, com a da Câmara, que vai ser na semana que vem. Ricardo Salles, do Meio Ambiente, da Comissão de Meio Ambiente. E, finalmente, a gente viu mais cedo o secretário de Trabalho e Previdência, o Rogério Marinho, na audiência da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Eu só queria lembrar que se aproximam os 100 dias de governo e o presidente quer fazer um grande balanço positivo da administração, né? Qual seria o balanço que ele faria agora? Eu acho que está todo mundo trabalhando, que é para ter o que apresentar
É verdade. No 100º dia, né? Otávio Guedes, a gente... Olha, o governo é o mesmo. A articulação ou desarticulação é a mesma na Câmara e no Senado. As lideranças ali são as mesmas ali. Você não tem... Então, assim, por que o Paulo Guedes seria triturado numa comissão e o Moro não? A reforma da Previdência, ao contrário, toda a oposição, você tem um argumento que a oposição, quando fosse chiada a reforma da Previdência, falou assim, o partido, quando sentou na cadeira do Bolsonaro, fez a reforma de Previdência. Porque Lula fez, Dilma fez, Fernando Henrique fez. Todos fizeram a reforma da Previdência. E o pacote anticrime, e eu garanto que o Moro ele tem muito mais inimigos dentro do Congresso do que do Paulo Guedes. Mas será? Primeiro que o pacote anticrime... Tem pontos polêmicos, mas tem mais respaldo. E com relação ao Paulo Guedes, ele ir para o Senado, lá a oposição é completamente diferente da oposição que ele terá na Câmara, ou não? Sei, Maria. Oposição é oposição. Sim, você está vendo o macro, né? Lato senso, o governo e estratégia. Eu estou achando assim, a justificativa, olha que vitória nós tivemos em não levar o Paulo Guedes, porque há uma desarticulação e os deputados de oposição iriam triturá-los. E os deputados da base não iriam defender. Se você passar para o Senado, é o mesmo governo, é o mesmo cenário, não faz. Um senador de oposição faz o mesmo papel de um deputado de oposição. E seria difícil triturar o Paulo Guedes, porque ele é muito preparado tecnicamente, né? Então... O que chama atenção, eu acho, nessas duas, num trato diferente de um convite e outro convite, o Paulo Guedes na CCJ, o Sérgio Moro no Senado, na verdade, o comparecimento do Sérgio Moro, na verdade, nesse momento. Porque, digamos, nesse momento, o pacote anticrime está um passo à frente da reforma da Previdência. Quando, na verdade, tanto o presidente da República quanto o integrante do governo sempre disseram que a prioridade zero é a reforma da Previdência. No entanto, o seu ministro da Justiça e Segurança Pública se adianta, quer dizer, aceita o convite, ele está no papel dele, ele quer levar adiante uma proposta que é dele, que leva ali o carimbo dele, mas, na prática, ele coloca o pacote anticrime na frente da Previdência. Então, até o gabinete presidencial estaria desarticulado. Pois é. A questão Maria, e você estava achando ali que a Câmara, o ambiente é mais hostil. Eu estou especulando. Pois é, a eleição para a presidência do Senado foi muito mais complicada, inclusive para o governo, do que na presidência da Câmara. Estava muito mais pacificado ali na Câmara do que foi a briga ali do Renan Calheiros com o Alcolumbre. Já mudei de ideia, Otávio. Então mudei tá de bom. ideia, foi bem rápido. Então tá bom. Já estou concordando. Concordei já.